Eu passei muito tempo tentando controlar tudo. E quanto mais eu tentava controlar, mais cansada, mais perdida, mais exausta eu ficava. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito dessa tentativa de controle que nós temos, essa tentativa de tentar prever, de tentar planejar em excesso, e essa sensação de conforto que a gente tem quando a gente tenta planejar e fazer as coisas saírem nos mínimos detalhes, perfeito, como na nossa cabeça. Parece que vai estar, né? Parece que vai ficar. Na verdade, a gente não tem controle. Por mais positivo que nós sejamos, por mais mente positiva que nós venhamos ter, a gente não consegue controlar tudo. As coisas vão sair fora do nosso plano em algum momento, vários momentos da nossa vida. É a vida, nós estamos aqui para passar por essas experiências, para a gente poder evoluir, para poder crescer. Existe a lei do pêndulo, nada fica só no positivo, vai para o positivo, vai para o negativo. Então, a vida é assim, e a gente tem que saber lidar com essas frustrações, com essas situações que vão sair fora do controle em muitos episódios da nossa vida, para que a nossa vibração não baixe e a gente não ative a lei da atração de uma maneira que a gente não deseja, da maneira contrária, né? Porque a gente já sabe, né, que se a gente ativa a lei da atração com a nossa vibração em vibrações ruins, é o que a gente vai criar para a nossa vida. E nós somos incentivados a controlar tudo, a querer controlar tudo, a querer planejar demais. A sociedade, o sistema faz isso com a gente, né? E por muitas vezes a nossa mente, como já foi falado aqui várias vezes, ela tenta nos proteger, porque a função da mente, do cérebro, do nosso ego é nos proteger, manter a nossa integridade física. E, como o bom e velho hábito do ego e da mente, ele não vai querer deixar as coisas, como diz a música, deixa a vida me levar. Ele vai querer controlar para poder prevenir com que algum prejuízo aconteça com você, ou que você corra algum risco, né? Essa é a função do ego, essa é a função da mente. Porém, quando nós estamos expandindo a nossa consciência, estamos despertando a nossa consciência, a gente entra no papel de observador, a gente entende que a gente não consegue controlar tudo, a gente fica mais calmo, fica mais tranquilo, mais no agora, mais no presente, porque essa é uma das maneiras da gente não se deixar ser levado pela onda do controle excessivo, estar no presente, estar agora, estar agradecendo. Só que a sua mente não vai querer, o seu ego não vai querer, ele vai querer fazer você pensar nos próximos passos, o que pode acontecer, principalmente no que pode acontecer de ruim, viu? Porque a nossa mente tem essa tendência negativa, né? Você sabe disso, né? É muito difícil a gente parar para pensar no que pode dar de bom. É mais fácil a gente pensar no que pode dar de errado. Nossa mente tem essa tendência. E foi inserido dentro de nós essa tendência negativa, né? De achar que, não sorria muito hoje, que amanhã você pode chorar, entendeu? Tá feliz hoje, amanhã tá triste. Esses tipos de frases, elas foram sido faladas ao longo do tempo na nossa vida, e isso virou uma crença, virou um conceito concreto na nossa vida. Então, é muito mais fácil a nossa mente tomar tendência negativa do que positiva, certo? Fala pra mim se isso não acontece com você. Quando você vai pensar numa situação, uma tendência a ir pro negativo. Fala aqui nos comentários se isso acontece com você. Então, falando sobre essa questão do controle, eu mesma achava que a mudança só vinha com controle. Tá? Geralmente a gente quer, quando a gente está fazendo planos, alguma coisa assim, geralmente é mudança boa, né? É muito difícil a gente ir para um plano, planejar que o negócio dê errado, né? É difícil. Então eu achava que, como a gente sempre está querendo, né, que as coisas boas aconteçam, né? Por mais que a nossa mente tenha uma tendência negativa, a gente quer que coisas boas aconteçam. Então eu achava que essas coisas boas só vinham com controle excessivo, tá? E esse controle excessivo por parte de pensamento, de sentimento, de emoções, de pessoas, de situação. E se algo saísse fora, eu ficava extremamente frustrada, e aí eu não tinha essa consciência de poder observar entre o estímulo e a reação, eu não conseguia fazer isso. Então, assim, explodia, eu ficava extremamente triste, extremamente chateada, e daí para depressão, para ansiedade, era um pulinho, né? E o controle, ele gera tensão e não gera consciência. Então, esse é o resultado. O resultado do controle excessivo é a tensão. E como eu sempre estou falando aqui com vocês, a energia de
tensão, de retração, de contração não cria. O que cria é a energia de expansão. Então é sempre essa energia que a gente tem que estar procurando vibrar e estar. Energia de expansão. E o controle gera tensão. O controle, ele gera tensão e ele também gera resistência. O que é resistência? Resistência é a não aceitação. Quando uma coisa ruim acontece, quando alguma coisa sai fora do controle, a gente tende a resistir. A gente não aceita muito bem as coisas de ruins que acontecem na vida da gente, né? Justamente por essa proteção da mente, do ego. E essa não aceitação gera resistência, que aí vai gerar o controle. Olha só como é uma reação em cadeia. Eu preciso me falar com vocês mais sobre a resistência, porque a resistência, ela é o princípio de muitas coisas que fazem ou que dificultam o nosso despertar. A resistência. Resistência é uma coisa muito séria que a gente precisa conversar, porque ela é muito sutil, é igual o auto-julgamento, a falta de percepção própria. É muito sutil, mas se você se mantém muito tempo na resistência, na não aceitação, você gera um controle excessivo, isso dificulta o seu despertar, tá? Então, essa resistência, essa não aceitação gera esse controle excessivo, tá? E o que acontece? Quando a gente observa, muda. A gente tem facilidade de aceitar. Observar pensamentos sem brigar com eles, observar as reações sem se culpar, observar padrões sem tentar consertar tudo, tá? Então as coisas começam a mudar a partir desse momento. No momento em que a gente para de tentar controlar, consegue ter mais aceitação e consegue passar a observar. Sem julgar, sem brigar, sem querer mudar. Aceitar. Gente, a gente fala assim, aceitar, aceitação, observar sem julgar, tentar observar sem mudar tudo, mas é muito difícil de fazer isso na prática, não é? É muito difícil. Nossa, não é fácil de fazer. Observar sem julgar, observar sem querer controlar, sem querer mudar. Nós, como seres que temos os 5 sentidos que fazem a gente ter essa sensação de experimentar o mundo, o sentido da visão faz a gente ser meio incrédulo, porque a gente só acredita vendo. A maioria das pessoas, né, eu me coloco nesse bolo também, eu era muito assim, ainda sou. Tem coisas que ainda preciso ver para crer. E na verdade, quando a gente fala de consciência, de expansão de consciência, a gente está falando do campo sutil, da percepção. Então, muito do que é colocado nos nossos olhos, que se apresenta para a gente em matéria, não é só aquilo, é muito mais. Então, a gente diminuir esse controle é muito difícil de fazer, precisa ter treino, precisa ter, como eu falei aqui no último vídeo, a meditação para fazer você entrar em contato com a sua parte mais sutil, com o seu eu superior, com a sua centelha, porque esse mundo, ele nos distrai demais, tem muita distração, tentando tirar o seu foco, tentando fazer a gente ser excessivamente materialista, só acreditar no que a gente vê. E o mundo da consciência vai muito além do que a gente está olhando com essa percepção, com o sentido da visão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a consciência vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar, né? Observar cria espaço, e nesse espaço eu posso escolher diferente, assim como eu sempre tenho falado aqui. O espaço entre o estímulo e a reação é onde mora o observador e é onde mora a escolha. A escolha mora nesse espaço, nesse intervalo, tá? Nesse espaço eu posso escolher diferente. Antes, o que era uma reação, hoje vira uma percepção. Então, aonde tem um autocontrole, quando você começa a observar e você começa a colocar em prática a percepção, você troca a reação pela percepção. Então você consegue diagnosticar que tipo de gatilho aquele sentimento, aquele pensamento está gerando em você para te estimular a querer controlar. E nesse meio tempo que você está percebendo, você consegue gerar uma nova escolha, uma nova percepção e experimentar resultados diferentes na sua vida. Então esse espaço de observar cria o espaço, na verdade, né? Cria a expansão, cria essa vibração de expansão, tá?
E estar presente não é ser passiva, tá? É estar experimentando. Porque não tem como você estar na situação, estar passando por ela, você sumir, entrar no foguete ali e desaparecer. Não, nós estamos aqui, a gente precisa passar, precisa sentir. As emoções precisam nos atravessar. Só que a gente não precisa nós não precisamos nos tornar as emoções, tá? E é sair do automático, assim como eu sempre estou falando aqui, sair do automático. Quando nós estamos no automático, nós não estamos na consciência, né? É parar de lutar contra a vida e começar a entender a vida, tá? E fluir com a vida. Quanto mais eu tento controlar, mais eu reforço o medo. O medo é outra história também, que impede demais a nossa expansão, que impede demais o nosso despertar. Quanto mais eu observo, mais consciência eu ganho, tá? Então, eu desejo do fundo do coração que você comece a ter essa percepção de quando você está tentando controlar demais e que isso provoca resistência e que isso provoca contração. Que você possa conseguir observar entre o estímulo e a reação para que você consiga exercer a percepção e ter a possibilidade de fazer escolhas diferentes e não deixar o controle tomar conta de você, essa sensação excessiva de controle. Não que nós não tenhamos que planejar as nossas vidas, saber o que a gente quer, ir atrás dos nossos objetivos, sim, mas o grande desafio é a gente fazer tudo isso sem se deixar levar pelo medo que o excesso de controle produz. Esse é o desafio. Correr atrás das coisas que você quer, das coisas que impulsionam o seu coração, das coisas que te trazem expansão, sem deixar ser engolido pela resistência e pelo medo que o excesso de controle faz com que a gente tenha. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado, espero muito mesmo que você possa ter tirado um insight, uma coisa que possa acrescentar na sua vida, espero mesmo de coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.